até queria contar para vocês um pouquinho dessa história para vocês entenderem, né. Eu sou médica hoje, né, mas desde sempre eu gostei muito de estudar e entrei na medicina meio cedo, e foi uma fase bem desgastante, né, bem jovem, tendo que não só estudar, que eu sempre gostei, mas dar plantão e estudar de madrugada, e eu sempre gostei de estudar de madrugada, achando que era uma grande coisa, vou falar para vocês que não é. E acabei escolhendo a ginecologia, a obstetrícia, fiz 3 anos de residência, fiz a USP como faculdade, fiz residência lá no Hospital das Clínicas da USP também. E eu estava no 3º ano de residência, fui convidada por um professor para trabalhar no serviço dele da Beneficência Portuguesa de São Paulo, trabalhei lá 17 anos, foi onde eu fiz a mastologia, aprendi tudo com ele, né. Deu super certo, e eu fui crescendo, comecei a coordenar a residência médica em mastologia lá, fiquei 17 anos, né, virei superintendente do serviço, mas amava mastologia e orientar as pessoas em relação ao câncer de mama, me envolvi com projetos sociais, fiz projetos com a Avon, com a Susan Komen, que é uma ONG americana. Ao mesmo tempo trabalhava em posto de saúde, tinha meu consultório, fazia parto de madrugada, tudo junto. Então era conhecida assim como a Duracell, né? E pé de boi, trabalhava que nem uma louca, amando o que eu estava fazendo e não percebendo o risco que eu estava correndo em relação à minha própria saúde, porque eu simplesmente mal lembrava de mim, né. Eu tinha uma alimentação ruim, péssima mesmo, eu lembrava às vezes 4 da tarde que eu não tinha almoçado, saía correndo, ia lá na perua, na esquina que vende um pastel, comia um pastel, voltava a louca do trabalho, né. E ao mesmo tempo eu tive alguns relacionamentos tóxicos com pessoas difíceis e tudo junto, e dormia pouco, né. E e aí aos 40 anos de idade, eu comecei a sentir um cansaço, assim, um cansaço extremo, esquisito, parecia que estava arrastando uma jamanta, assim, e falei: "Ué, esquisito, né". Comecei a ter dor de cabeça, enxaqueca, TPM que não passava nunca. De repente eu comecei a perder a força muscular, não conseguia pegar 1 quilo, assim. Aí falei: "Bom, preciso ver isso". Fui a 4 colegas da medicina convencional e ouvi frases que eu nunca me esqueci. Um falou para mim: "Bem-vindo à ausenta, você achou que ia ser Duracell para sempre? É assim mesmo". Eu: "Ai, será que é isso que é fazer 40 anos? Será que é verdade, né? Não é possível, como que eu nunca estudei isso, né?". E aí fui a outro: "É, já que você está poliqueixosa, vamos ver, toma esse negocinho aqui". Eu: "Ai, poliqueixosa", então eu fiquei me sentindo mal, assim, parecia que era tudo da minha cabeça, que não era real, né. E a minha autoestima foi lá embaixo e eu fiquei mal, assim, fiquei mal. E aos 42, o tempo foi passando, aos 42 comecei aquele calorão, e aí mais cansaço, uma exaustão mesmo. E aí fui almoçar com uma amiga que estudava nos Estados Unidos, a tal da medicina funcional, que eu nunca tinha ouvido falar, só ela que me contou assim: "Ah, tô lá fazendo uma pós". E ela estava no Brasil, fui almoçar com ela falou: "Nossa, a gente precisa tratar pela medicina funcional". Eu: "Ah, não, deixa pra lá, imagina, não sei nem o que é isso. Ai, não deve ser legal, né, nunca ouvi falar". A gente tem essa coisa, né: "Poxa, estudei numa super faculdade, nunca ouvi falar isso, não deve ser bom, né". Tá bom. Aí ela falou: "Olha, quer saber? Eu tô aqui por causa de um congresso e vai lá, vai ser no IMB, os mestres americanos estão aqui, tem um cara da Bélgica maravilhoso tá aqui, vai lá e vê o que você acha". Aí tá bom. Nossa, gente, eu ficava assim, era eu, assim, cada slide era eu, assim. Gente, esse pessoal me entende, eles falam a minha língua, eles sabem que não é da minha cabeça. É sério então o que eu tenho, né. Aí, primeiro eu me senti mal, assim, me senti traída pela medicina que eu tanto amava, como assim que eu nunca tinha estudado isso, como assim que eu não aprendi isso, queria fazer o melhor para as minhas pacientes e não sabia nada disso, fiquei mal. Aí descobri que era um novo paradigma, era uma medicina que cuidava da pessoa como um todo, não só da doença, o foco era na causa, né, na procura da causa e não só tratar sintoma. Eu fiquei apaixonada, fui tratada pela medicina funcional, me apresentaram um colega, fiquei ótima. Eu estava na época daí, para vocês saberem, uma menopausa precoce, uma tiroidite de Hashimoto, com deficiências hormonais várias e deficiências nutricionais também. Então, aí fui tratada, ressurgi das cinzas, assim, hoje estou na minha melhor versão,
Isso faz 13 anos, né, faz tempo, e nesse tempo eu me dediquei a estudar tudo de novo, a medicina funcional, e fiz pós de medicina integrativa, e estou aqui nessa mudança de paradigma, estudando de novo e tentando oferecer a cada pessoa que senta na minha frente no meu consultório tudo que eu recebi para melhorar minha autoestima, para melhorar minha saúde. E hoje eu vou falar um pouco para vocês, né, tudo que eu mudei, o porquê mudei e quais são os pilares da saúde para a gente envelhecer de uma forma saudável. Então é por isso o tema dessa aula. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Espera aí, me avisa se está compartilhada. Conseguiram ver minha tela? Ainda não, doutora. Ah, tá aqui, compartilhar a tela. Foi? Foi. Deixa eu só diminuir aqui. Então, vamos lá. Opa, é que eu vou passar por aqui. Então, hoje eu vou contar para vocês, assim, como que a gente aprende a se cuidar e o que que a gente tem que fazer para promover a beleza de dentro para fora. Porque realmente de dentro para fora não adianta. Ontem assisti a palestra da Ellen, rapidinho, adorei, e a da Regina, e elas falam muito da beleza, que é super importante, mas é importante a gente lembrar que vem de dentro, da saúde. Quanto mais saúde a gente tem, mais reflete na pele, no cabelo, né? Então a gente tem que se amar e procurar esse tipo de beleza. E para começar, eu queria definir saúde. Muita gente acha que saúde, ter saúde, é só não ter doença. E esse conceito é muito falho, muito errado. Até a Organização Mundial de Saúde, há 50 anos atrás, já deu a definição de saúde, né, que é um estado completo de bem-estar, de qualidade de vida, né, um equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual e social. Não é só a ausência da doença. Quando cada um daqueles itens não está equilibrado, a gente pode não ter saúde e pode estar numa rota de doença, né? É verdade, eu trouxe aqui a expectativa de vida no Brasil, que aumentou muito nos últimos 30 anos, né? Aumentou mais de 30 anos, inclusive, né? Hoje a gente vive em média 76 anos, as mulheres vivem mais, vivem quase 80, né? E claro que por causa de avanços de saneamento básico, vacina, hoje a gente sabe a importância disso, né? Atenção pré-natal, aleitamento materno, mas será que a gente está vivendo com saúde? Longevidade é diferente de longevidade saudável. O que está acontecendo hoje é complicado. A gente tem que mudar o olhar urgente, porque nós estamos realmente vivendo mais, mas sem saúde, sem nenhuma qualidade de vida, tomando quilos de remédio com os efeitos colaterais e tal. Então, eu trouxe aqui esse gráfico para vocês, para mostrar quais são os fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos e vivendo bem, né? Olha só, assistência médica é o que menos influencia, 5%. A genética influencia alguma coisa, 15%, o meio ambiente é importante, mas é 20%, e olha aqui o estilo de vida, 70% de responsabilidade pelo nosso envelhecimento saudável. E eu já vou explicar para vocês que estilo de vida é esse que leva a gente para esse envelhecimento saudável, né? Bem diferente do que eu estava fazendo naquela época, né? Então, eu trouxe o estudo das Blue Zones, não sei se vocês já ouviram falar, é muito legal isso aqui, são 5 áreas no planeta onde as pessoas vivem mais de 100 anos, tem muitos centenários vivendo super bem, ativos, e muita gente também com mais de 80, 90 anos, né? Tem uma ilha famosa, mais conhecida, Okinawa do Japão, tem Icária na Grécia, tem um povoadinho na Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, e Loma Linda, na Califórnia, né? E o que nós aprendemos com esse estudo das Blue Zones? Eles estudaram essas populações, estudaram o estilo de vida e o que a gente aprendeu, assim, o que eles fazem lá, que eles têm essa saúde toda. Vamos ver. Primeira coisa, eles se movimentam muito, né? Então, essa coisa de ficar trabalhando parada, principalmente na frente do computador, é bem complicado, né? Lá as comunidades têm pouca tecnologia, né? Então eles fazem muita coisa a pé, eles plantam, eles colhem, eles trabalham muito com o corpo. Em algumas comunidades eles fazem exercícios mesmo, né? Mas o movimento está sempre presente.
eles não são sedentários, isso não faz parte da vida deles. Ilha, né, tem muita subida, descida, e há uma alimentação saudável, né, eles são simples, uma vida realmente simples, eles, como eu falei, eles plantam, eles colhem, então 95% do consumo diário deles vem das frutas, dos vegetais, dos legumes, das sementes, dos cereais, das oleaginosas, que são as castanhas, né. Eles consomem muito a uva, né, que tem o resveratrol. O vinho, por incrível que pareça, eles consomem pouco, eles consomem mais o suco de uva e muito azeite. Essa substância resveratrol que tem no suco da uva, na casca da uva, ela é super estudada, é um potente antioxidante que previne muitas doenças cardiovasculares, né. E o azeite é composto de ômegas, e tem um componente bem anti-inflamatório, vocês vão entender o porquê, isso é importante já já. E pouca carne, às vezes peixe. E também com equilíbrio. Eles nunca comem muito, têm o hábito de se levantar da mesa assim que se sentem saciados e costumam não ficar empanturrados. Eles comem frugalmente, assim, bem diferente da nossa cultura aqui, né. Que mais? O alívio do estresse foi outro aprendizado importante, né. Normalmente nessas zonas azuis, né, as pessoas vivem em paz, a maioria é ilha, é uma vida mais zen, vamos falar assim, né. Tem um ritmo menos frenético do que aqui, né, nas grandes cidades, e eles tiram muitas vezes uma sonequinha depois do almoço, né, à tarde. Que mais? Valorizam muito o equilíbrio entre o trabalho, a família e o descanso. Eles se desligam muito, uma vez por semana, assim, para se dedicarem às atividades religiosas. Tudo isso vai modificando a química que a gente tem no corpo, que eu vou explicar já já. Convívio social, gente, super importante. À tarde eles se reúnem nas praças, fazem uma terapia em grupo, jogam, brincam, e tem aquele senso de pertencimento, né, de segurança, que se acontecer alguma coisa tem alguém que vai zelar por eles. Isso traz saúde. Que mais? Respeito ao ritmo da natureza, né, o ritmo circadiano, é aquele, que é regido pelo sol, pela lua, né, quando o sol se põe, está na hora da gente se pôr também, as nossas células têm reloginhos biológicos, elas funcionam, algumas delas, alguns órgãos funcionam à noite, em horários específicos. Se a gente não estiver dormindo, esse órgão não vai funcionar. Por exemplo, o fígado, né, o detox do fígado acontece à 1h. Isso é bem conhecido na medicina chinesa. E se a gente está vendo televisão essa hora, não está em sono profundo, a gente não está fazendo detox de fígado, está acumulando toxinas que são tóxicas, né, para o nosso organismo. Então é importante o sono, a gente vai ver já já com mais detalhe, e também eles andam muito durante o dia e se beneficiam muito do banho de sol, ou seja, dos altos índices de vitamina D. E mais? Fazem parte de grupos saudáveis, a gente sabe, né, que a gente é uma média das pessoas com quem a gente convive. Então, se a gente convive com pessoas que têm hábitos saudáveis, elas vão estimular a gente a fazer as mesmas coisas e a gente vai acabar conseguindo entrar nesse ritmo saudável também. Como eu falei, eles possuem, praticam algum tipo de religião, né, eles acham que que tem um propósito de ajudar as pessoas, dizem, é importante e eles se dedicam a isso. E os estudos mostram, né, que a fé, ela muda também a nossa química, tanto cerebral como geral de cortisol, e essa a certeza de que a gente tem, essa segurança, que tem algo maior regendo a gente, também traz saúde e diminui índices de mortalidade. E o propósito, né, que eu falei, eles têm um propósito forte de ajudar a humanidade, de beneficiar alguém, né, e tanto a família ou a própria comunidade, isso é um pilar forte da saúde. Então, o que que essas zonas têm em comum? Um estilo de vida saudável, né, e aí nos faz pensar, né, como que estão os nossos hábitos agora, né? Eles estão promovendo saúde ou convidando a doença? A gente tem sempre 2 caminhos e as nossas escolhas que vão levar a gente
um lugar final, que pode ser lindo, uma praia, uma blue zone, ou pode ser um buraco, um problema de saúde. Então, a gente escolhe, as nossas escolhas diárias que vão levando a gente para esse destino. Por isso que eu trouxe para vocês, porque isso aqui é vida real, né? E mostra bem o que a gente pode fazer pela gente mesmo. E, ao contrário, né, daqui do nosso país, infelizmente, né, olha os dados que eu trouxe. Aqui, muita gente tem doença crônica não transmissível, né? Que são as doenças cardiovasculares, aliás, a primeira causa de morte no Brasil, os cânceres, diabetes, doenças respiratórias crônicas, né? Quase 75% do total de mortes no Brasil. E normalmente são causadas por um estilo de vida errado, principalmente o sobrepeso ou obesidade, e mais da metade da nossa população já está com sobrepeso. Então, a gente precisa mudar de rota. O INCA soltou esse dado aqui, que 30% dos casos de câncer de mama, né, os mastologistas estudam muito essa parte, poderiam realmente ser evitados, né, ser prevenidos com a adoção de hábitos saudáveis. É muita coisa, né, gente? Muita gente morre por câncer de mama todos os anos e a mortalidade só aumenta. Então, é muito diferente, né, achar que você vai prevenir fazendo exame. Claro que a mamografia é importante, o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, mais chances de cura, de tratamento menos invasivo, mas prevenir, não ter a doença, a gente também pode, desde que a gente mude hábitos, né? E eu trouxe esse conceito, né, novo, que envolve o estilo de vida, que é o conceito da epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A frase genética não é destino. É uma frase de impacto que está na moda. Aquela história que, minha família inteira tem colesterol alto, então eu vou ter mesmo, já vou começar a tomar um remédio para colesterol, não tem chance nenhuma de ser diferente. Isso já caiu por terra. Por quê? Porque, na verdade, os nossos genes e as nossas predisposições genéticas estão lá, é verdade. Mas o que descobriram? Que os genes têm que nem interruptorzinhos, que ligam e desligam. Então, se eu tenho um gene de doença, eu posso desligá-lo. E se eu tenho um gene de saúde, eu posso ligá-lo. Isso é epigenética. A influência do meio externo nesse liga e desliga. Quem faz isso é o meio externo, são os nossos hábitos, é o nosso estilo de vida. Olha que coisa bonita, né? E trouxe até a história aqui, é um estudo grande, tem vários, mas esse estudo, coloquei esses dois meninos, dois moços de vermelho aqui, são dois irmãos gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, a mesma carga genética, né? E olha só, um desenvolveu o que ele tinha realmente de gene de doença, os dois tinham um gene para diabetes, hipertensão e depressão. Um deles desenvolveu obesidade e tudo isso, e o outro não. Os dois eram médicos, e esse da direita escolheu a clínica médica, a parte mais de ficar corrigindo as teses, o lado mais acadêmico, e ficava meio preso com alunos, e comendo sanduíche, trancado numa sala, sem luz do sol, sem tantos amigos, e ele desenvolveu aquilo que ele tinha na carga genética de doença. E o outro tinha muitos amigos, velejava, tomava sol, e ele desligou os genes de doença e era super saudável, e magro e feliz. Para vocês verem a influência das nossas escolhas, né? Pode gerar saúde ou doença. E olha aqui para onde a gente está indo, né, gente? Para onde as nossas escolhas estão nos levando hoje. Eu trouxe aqui para gravar a mente de vocês, que eu achei super engraçadinha essa foto, mas é sério, né? Então, no século XX, a gente acreditava que as doenças do envelhecimento eram um processo inevitável. Envelheceu, vai ficar doente, é assim mesmo, os remédios estão aqui e tal. Hoje a gente sabe que não, né? Que esse envelhecimento com doença, né? Envelhecimento precoce tem causa, né? Uma das principais causas é a obesidade, mas gerado pelo sedentarismo, carências nutricionais também podem levar a isso. Estresse é um dos principais motivos, uma desorganização, desequilíbrio hormonal e a inflamação crônica que eu vou contar para vocês.
esse conceito da inflamação crônica subclínica, ou também conhecida como microinflamação, é super importante, né? Porque hoje a gente sabe que é a causa de praticamente todas as doenças crônicas lá na frente. Então, se a gente consegue ter um estilo de vida anti-inflamatório, a gente consegue prevenir essas doenças, né? Inclusive o câncer, né? Porque essa microinflamação, liberação dessas substâncias pró-inflamatórias, que hoje a gente já conhece mais por causa da Covid, né? Essa tempestade de citoquinas, isso não é uma tempestade, mas essa liberação lenta dessas mesmas citocinas pode gerar inflamação crônica, e são essas pessoas que reagem pior ao próprio Covid, as que já estão inflamadas. Então, hoje, a gente precisa parar de focar no vírus e focar na nossa imunidade, na nossa saúde, e realmente cuidando dessas inflamações que podem levar ao próprio câncer de mama e a todas as outras doenças, né? Então, eu trouxe aqui a obesidade, quando eu falo obesidade, é a obesidade na barriga central, né? A gente fala, essa gordura na barriga que é capaz de liberar essas substâncias inflamatórias o tempo todo na nossa corrente sanguínea, né? Fora que essas pessoas normalmente têm alta quantidade de insulina, e a insulina é um hormônio pró-câncer também. E 54% da população brasileira está com sobrepeso, como eu já falei, né? Então, hoje, a mudança de estilo de vida mais importante é a redução do peso. Porque a gente tem medo da reposição hormonal, que vai causar câncer, e não tem medo de estar mais gordinha. E hoje a gente sabe que o principal fator de risco é o sobrepeso. Então, a gente precisa entender, se conscientizar disso e procurar reduzir o peso, tá? Como eu falei, a gordura da barriga, então, é a medida da cintura que vale. Acima de 88 centímetros, as mulheres começam já a aumentar risco. E os homens acima de 102 centímetros, tá? A altura do umbigo, assim. Da cintura mesmo. Então, trouxe aqui um grande pilar da saúde, né? A alimentação, né? Quem aqui não tem ou já teve uma alimentação monótona, igual aquela que eu tinha de comer o pastel, nem tomava café da manhã, chegava lá, comia um pão com margarina que as enfermeiras preparavam, café doce, lotado de açúcar, e depois sanduíche, porque é mais rápido, porque a gente não tem tempo, e essa alimentação monótona é o quê? Pró-inflamatória, e gera doença, né? São normalmente os carboidratos simples, de alto índice glicêmico, aumentam muito a glicemia, por isso aumentam a insulina, lembra, né? Que ela não é tão legal em excesso. Que mais? Excesso de industrializados, com gorduras trans, saturadas, proteínas inflamatórias, então excesso de glúten, de leite, de coisas que são potencialmente inflamatórias. Quando a gente come muito, com alta frequência, a gente pode piorar a nossa inflamação. E os aditivos químicos que são inflamatórios e a ausência total de nutrientes, né? Enquanto que uma alimentação colorida, rica em nutrientes, vitaminas, minerais, umas gorduras boas, carboidratos bons, fibras, fitoquímicos que vêm da terra, princípios ativos anti-inflamatórios, antioxidantes, geram o quê? Saúde, por serem anti-inflamatórios, potentes anti-inflamatórios, né? Então, é importante mesmo a gente prestar atenção na comida, não só como uma forma de prazer, mas o que ela está trazendo para as nossas células. Nossa, será que ela está trazendo um nutriente? Está trazendo um fitoquímico? Está sendo anti-inflamatório? Está me beneficiando nesse sentido? Isso é muito legal da gente pensar também, tá? E lembrando, né, que da saúde do nosso intestino, que é o gigante da saúde que estamos, né? Porque, não sei se vocês conhecem esse conceito, que é super importante também, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Hoje a gente já conhece a função das coisas que tem dentro do intestino, que são os micro-organismos, tem trilhões de micro-organismos, mais do que célula no nosso próprio corpo, né? E isso é conhecido como a nossa microbiota intestinal. Essa microbiota é responsável por muita coisa importante, né? Pelo nosso sistema imunológico, pela absorção dos nutrientes, pelo controle do sistema imune. Então, muita gente fala que a nossa imunidade começa no intestino, né? E o que acontece? Essas bactérias, os lactobacilos principalmente, eles produzem 90% da nossa serotonina,
que é um neurotransmissor do bom humor, da alegria, né? E é por isso que hoje o intestino é considerado o segundo cérebro e tão importante para a manutenção da saúde. E quando essa microbiota, essa flora intestinal está desequilibrada, a gente chama de disbiose intestinal. Eu costumo escrever muito sobre a disbiose, porque realmente é a base da nossa inflamação, né? Gerando a própria obesidade, a depressão, a ansiedade, perda de memória, infecções repetidas, porque dá uma detonada no sistema imunológico, sobrecarrega fígado, enfim, doenças autoimunes. Provavelmente era o que estava acontecendo comigo lá naquela época, né? Porque sem uma alimentação adequada, sem atividade física, sem dormir direito, com alto índice de estresse, é lógico que vai desequilibrar a flora intestinal. E um intestino desequilibrado é o principal gatilho para as possíveis inflamações e doenças lá na frente, né? Então, uma das minhas principais mudanças foi essa, né? Fazendo atividade física, comprei uma bicicleta, comecei a viajar, fiz novos amigos, conheci meu marido, está aqui pedalando comigo. E como eu falei, né, quando a gente tem uma companhia que tem estilo de vida saudável, a gente tende a ir por esse caminho, e ele, super saudável, me levou também, me ajudou a ir por um caminho mais saudável. Por quê? Porque a atividade física tem um potencial anti-inflamatório muito grande, né? Diminui a insulina, aumenta a testosterona. Quanto mais músculo a gente faz, mais testosterona a gente tem no corpo. E lembra lá das Blue Zones? O que eles tinham que levavam a tudo aquilo? Aquele estilo de vida saudável leva ao quê? A um equilíbrio hormonal. Então, eles têm altos índices de testosterona no corpo, que é bem bacana, né? Gera saúde cardiovascular e bom humor, e a testosterona é importante para a mulher também, né? Além de oxigenar o cérebro, reduzir as gorduras e tal, a atividade física, né? E aqui a preconização da OMS, Organização Mundial de Saúde, né? Da gente fazer 150 minutos por semana de uma carga moderada só para deixar de ser sedentário. E 50% da população não faz. Isso dá o quê? 30 minutos por dia, 5 dias por semana, tá? Claro que além de fazer atividade física, que leva tudo isso, libera endorfina, traz bem-estar, eu também estou lembrando agora aqui que eu tomei outras decisões. Eu pedi demissão daquele emprego na Beneficência Portuguesa, que eu tanto adorava, 17 anos lá, porque me consumia muito, fui trabalhar só no consultório. Tempos depois eu parei de fazer obstetrícia, que me levava a fazer parte de madrugada, eu tive que tomar decisões, escolhas, para poder manter a minha saúde, né? E comecei a priorizar meu sono também. Esse aqui é praticamente o primeiro pilar da saúde, um dos mais importantes. Por quê? Porque é a hora que a gente produz a melatonina, que é o regulador metabólico universal. Melatonina é uma das substâncias mais importantes do nosso corpo. É incrível a ação dela, não é só que melhora a qualidade do sono, não. Ela é a grande maestra da nossa orquestra hormonal. É ela que regula todos os hormônios no nosso corpo. É ela que ativa o nosso sistema imune inato. Hoje estudos mostram que ela é bem bacana até para um complemento no tratamento da Covid, porque ativa muito o sistema imune, é um potente antioxidante, portanto, anticâncer, anti-inflamatório, é um anti-aging, né? Tem ações muito importantes. O problema é que ela é fabricada no escuro. Então, é importante que a gente esteja no escuro por volta das 10 da noite. Lembra de respeitar o sol, o pôr do sol, o ritmo da natureza? Então, quando a gente não está dormindo, está com o computador, está com a televisão, com a luz ligada, a gente simplesmente não produz a melatonina. E aí, complica a nossa vida, né? A gente acaba tendo comprometimento de tudo aquilo que a melatonina fazia para a gente. Então, o ideal é dormir cedo, pelo menos antes das 11, vai? Apagar as luzes, fazer a higiene do sono, ter um ambiente confortável, pôr um olhinho essencial, uma musiquinha leve, deixar o celular de lado. A luz é a pior coisa, porque ela degrada mesmo a melatonina, né? E dormir pouco a gente sabe, né? Que causa um desequilíbrio incrível neuroendócrino imunológico, ou seja, deficiências hormonais, imunológicas e
o envelhecimento precoce, né? Com várias consequências, e isso aqui foi uma das causas, né, do meu desequilíbrio hormonal naquela época. E pelo menos o ideal seria dormir em média, né? Claro que é variável, mas uma média de 8 horas por noite. E indo dormir cedo, não adianta dormir 3 da manhã e acordar meio-dia, tá, gente? Porque a produção da melatonina vai estar prejudicada. Bom, falando agora de um outro pilar da saúde, eu trouxe todos aqui, cada um deles poderia dar uma aula inteira, então é complexo mesmo. Me avisem sobre o meu tempo, por favor. Se eu estiver em cima, eu corro um pouquinho, mas é que eu acho todos tão importantes, né? E aqui é a saúde que vem do sol. Vamos falar da vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio também, né? O hormônio D. E a falta dele está relacionada a muitas doenças. Realmente, né? Doenças autoimunes, cânceres, osteoporose, diabetes. E a gente tem que tomar cuidado porque existe uma verdadeira pandemia de deficiência de vitamina D por causa de um excesso do uso de filtro solar. Então, eu sei que é importante para a proteção da pele, várias pessoas já falaram aqui também, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa da ativação da vitamina D a partir da luz solar na pele, né? Então, a gente precisa tomar sol sem filtro solar, pelo menos 20 minutinhos por dia, tá? Isso não vai alterar a pele, se quiser passar o filtro no rosto, mas deixa braço, perna, é importante. É um hormônio, assim, que atua diretamente nos genes. Lembra do interruptor que liga e desliga os genes? A vitamina D é uma substância, o hormônio D, vou falar vitamina que é mais fácil, mas entra nessa modulação de 3.000 genes modulando saúde. Então, assim, é muito importante, né? Ela tem uma atividade antiproliferativa, anticâncer e anti-inflamatória, além de, junto com a melatonina, modular a nossa imunidade. Importantíssimo também nos dias de hoje, né? E falando de câncer de mama, né, que interessa bastante as mulheres, existe uma relação enorme entre deficiência de vitamina D e o risco para câncer de mama, tá, gente? Isso é bem importante, mas tem que ser dosada e claro que se precisar de uma suplementação tem que ser realizada por um profissional, né? Opa. Então, eu coloquei aqui, é um remédio grátis que a gente tem durante o dia, é só lembrar de tomar sol. Eu trouxe um dado aqui, que se a gente tomar sol com 80% do corpo desnudo, ou seja, de biquíni, sunga, na praia ou em casa, a gente consegue absorver 20.000 unidades de vitamina D. É muita coisa. Então, a gente não precisa tanto de suplemento, é só usar o sol a nosso favor, né? Esse slide aqui é só para mostrar que o nosso sistema endócrino, os nossos hormônios, eles regulam muita coisa importante no nosso organismo. Já falei da melatonina, já falei do hormônio D. E vou falar agora dos hormônios de ovário, né? Quando toda mulher, conforme os anos passam, entra no climatério, que é uma queda dos hormônios, até os ovários pararem praticamente de produzirem estrógeno e progesterona, e a gente entra numa desorganização muito forte, né, com sintomas bem difíceis de se lidar, né, ansiedade, depressão, dor de cabeça, libido cai, cansaço, até insônia mesmo, e depois vai vindo, vai piorando, aí vem os calores, aquela TPM que não passa nunca mais, e pode chegar na osteoporose, até doença cardiovascular, aquela secura vaginal bem progressiva, né, que vai aumentando com o tempo, o peso também, o metabolismo cai, é bem complicado e a gente precisa aqui de um suporte bem importante, né? A gente realmente precisa desse suporte, a gente sabe que milhões de mulheres no Brasil estão nessa fase, só assim, menos de 10% faz a reposição hormonal, que muitas vezes se faz necessária, né? Na verdade, o que a gente precisa para manter os hormônios problemas, se tivessem um estilo de vida que tivesse forte, assim,
a consciência de fazer uma atividade física, lembra que o músculo produz hormônio, de dormir bem, de comer bem, né, para manter o metabolismo, e esses hormônios, eles são anti-inflamatórios. Quando cai estrógeno e progesterona, a gente entra numa fase mais inflamatória, tem que tomar muito cuidado. E aí tem que diminuir aqueles alimentos industrializados mesmo, diminuir carboidratos simples, né? Isso é a primeira coisa. Mas muitas de nós precisamos corrigir, sim, as deficiências hormonais com a reposição hormonal. E existe uma grande complicação aí, que é a demonização da reposição hormonal, que eu luto contra, porque é uma coisa antiga, que foi real, né? Há 20 anos atrás teve um estudo que mostrou o aumento do câncer de mama, nem foi muito, mas teve. Só que as substâncias usadas lá atrás não precisam ser as usadas hoje. Hoje tem tecnologia para fazer hormônios transdérmicos, né, usados pela pele. Estrógeno via oral aumenta o risco de trombose, mas o transdérmico não aumenta. O risco para câncer de mama é baixíssimo. Lógico que tem as individualidades, né? Cada mulher é única e tem totalmente avaliada em vários sentidos, né? Aliás, bem amplamente. Tem as suas contraindicações. Então, quem já teve câncer de mama, por exemplo, a gente não prescreve hormônio, mas tem fitoterápicos, tem outras formas de ajudar, né? As que tem muitos quilos a mais, assim, um sobrepeso, a gente prefere não dar, porque na gordura já existe uma formação hormonal, e a gente dando mais hormônio pode aumentar risco, a gente já sabe, né, que essas pessoas têm mais risco. E para os fumantes também, a gente não gosta muito de dar, mas os hormônios transdérmicos têm bem menos risco. Então, é muito importante que cada uma de vocês faça uma avaliação, né, com o especialista, e que não seja dessa época da demonização hormonal, porque o benefício é enorme, né? E às vezes a gente está correndo risco, né, de ter uma osteoporose, de ter uma doença cardiovascular. A principal causa de morte das mulheres é doença cardiovascular, não é problema gerado pelo hormônio, né? E são realmente bem pequenos hoje em dia, tá, gente? Isso é super importante de saber. E eu trouxe aqui também o álcool, né? O álcool é um outro fator ruim para a saúde, nenhuma dose é boa, não existe dose de risco, qualquer dose pode ser de risco, principalmente para câncer de mama. A gente já sabe que 2 taças por dia de vinho dobram o risco para câncer de mama, porque o álcool é extremamente inflamatório, né? Tem o resveratrol lá da uva, mas a presença do álcool, além de sobrecarregar fígado, alterar toda a flora intestinal, causa uma inflamação importante, tá? E o cigarro, claro, né? Não preciso nem falar. Outro fator importante que acaba com a saúde é o estresse crônico, junto com todo o resto, então é péssimo. Ele produz uma química complicada no nosso organismo, que na verdade serve para a nossa defesa, né? Quando a gente tem um estresse agudo, assim, é muito importante a gente sobreviver a qualquer ameaça. Então, o corpo libera adrenalina, cortisol e luta, ou corre, foge, mas sobreviva, né? Tudo bem, maravilha. Melhora o sistema imune e resolve o problema. Só que se isso se torna crônico todo dia, o que acontece? O corpo não faz a resposta de relaxamento, que deveria vir logo após, né? Quando esse reflexo de luta ou fuga ele é acionado, tudo que não é importante para de funcionar no nosso corpo. Então, a digestão toda para, porque não é importante no momento. E aí, se a gente não digere bem o alimento, chega mal digerido no intestino, o intestino não reconhece, gera inflamação e começa a tal do desequilíbrio da flora intestinal, e aí gera insônia, e compulsão, e obesidade, e suprime o sistema imunológico e se instala aquela inflamação crônica, tá? Então, é bem importante, que é um inimigo bem silencioso, que a gente não presta atenção, né? Lembrando da importância da resposta de relaxamento. Então, é muito importante a gente parar e ter momentos de descanso, para que a gente possa ter o benefício do sistema nervoso parasimpático, que libera a ocitocina, o hormônio do amor, que nos traz tantos benefícios, né? Então, conquistem ilhas de paz, gente. É super importante. Aqui as práticas integrativas são
show para isso, né? Os exercícios respiratórios, as massagens, aromaterapia, meditação, né? Tem um impacto enorme nisso, né? Na fadiga, na ansiedade, em diminuir níveis de cortisol, né? Muito legal para a melhora da autoestima, tá? As práticas corpo-mente têm um papel bacana aí, né? Yoga, Tai Chi Chuan, Qigong, são práticas. A meditação, mindfulness, é bem bacana, né? Que é a atenção plena, tira a gente daquele modo automático, que a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta, como aconteceu comigo, e não sabe nem o que está acontecendo, e quando vê, caiu no buraco, né? Então, hoje tem à disposição, online, para quem quiser, todas essas práticas, a gente tem que se beneficiar delas, tem estudos lindos mostrando a liberação de substâncias anti-inflamatórias, só com a prática da yoga, da meditação, né? É bem legal. E traz autoconhecimento, que é tão importante, outro pilar da saúde, porque a hora que a gente se interioriza, a gente se conhece, a gente passa a entender quais são as nossas reais necessidades, e aí a gente passa a usar a nossa autonomia para ir procurar aquilo que nos faz bem e faz sentido para a gente, né? Então, a gente tem que se amar, a gente tem que pensar positivo, ter paz interior, se libertar dos medos. Hoje em dia está complexo essa história do medo, né? A gente tem que se afastar, olhar de cima, tentar ser a gente mesmo, né? Isso traz tanta paz, tanta liberdade, né? E lembrar que a natureza ajuda muito a gente se conectar com a nossa essência, né? Então, usem e abusem da natureza. A espiritualidade, né, tem estudos que mostram, né, que o efeito dessas práticas todas integrativas é o mesmo do que o de uma oração profunda. Então, é importante o desenvolvimento da espiritualidade, não necessariamente religião, né, mas um sentido para a sua vida. O desenvolvimento da compaixão, da fé, como eu já falei, né, da gratidão. A gratidão libera a dopamina, gente, que é um neurotransmissor que traz aquela sensação de prazer, de bem-estar, né? É muito importante a gente acordar e agradecer por estar vivo e por tudo que a gente tem, né? Mesmo nos momentos difíceis. Então, tudo isso se resume o quê? No autocuidado, né? Então, estilo de vida saudável é autocuidado, e autocuidado é amor próprio, e vamos, então, procurar ter esse amor próprio, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês refletirem. Como você cuida de você? Vocês lembram disso? Vocês refletem sobre isso? A gente costuma se doar muito, né? Mas será que você cuida da sua saúde? Se coloca em primeiro lugar? Tem algum lugarzinho na sua agenda para você? Né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo é o nosso templo, é com ele que a gente vai desenvolver tudo que a gente pode nesse planeta, né? E se melhorar a cada dia. Então, que vocês usem a autonomia de vocês para procurar o autocuidado, para terem o bem-estar, né? Tão importante para cada uma de nós. Então, queria muito agradecer e gostaria de deixar aqui os meus contatos e abrir para perguntas, se tiver tempo, e se quiserem me mandar no direct, alguma coisa, estou à disposição mesmo, viu? Muito obrigada, gente. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Isso, doutora. Poxa vida, gente, que delícia, né? Pena que o tempo não dá muito tempo dela ficar falando mais ainda, mas senão a gente ficaria aqui sim, que delícia, que assunto. Medicina integrativa sempre é muito bom, né? Tem sim algumas aqui no chat, deixa eu fazer. Eu acho que eu tenho também aqui da internet, vou dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, falaram sobre existem alimentos que causam inflamação? Quando você falou Existem da inflamação. os alimentos inflamatórios. Toda proteína tem um potencial inflamatório, tá? Mas as grandes proteínas inflamam mais, porque elas são de mais difícil digestão. E aí não digere, alimento mal digerido, chega no intestino, sem estar totalmente digerido, o intestino não reconhece proteína e começa a produzir anticorpos e inflamação. Então, quais são as maiores proteínas? Proteína do leite, caseína, não é lactose, tá, gente? É caseína. Leite animal, todos têm. O glúten, por isso que tem essa moda, não é moda, é sério. Então, quem usa, come todo dia pão, manteiga, café com leite, glúten, leite todo santo dia, queijo, manteiga. Tem um excesso e pode, sim,
ser gasolina no incêndio. Não é o culpado, mas é gasolina no incêndio. Então, não é tão bem-vindo o uso frequente, assim. E a soja, né? A soja também. Tá. Doutora, Então, você são os três principais. falou da gente não demonizar os hormônios, né? Nessa fase de quando os hormônios param de funcionar. Mas eu tenho um pezinho atrás com o estradiol. Olha, foi um parto para eu ceder, gente. Olha, ele passou, eu comprei esses dias porque eu tenho retorno. Eu falei, ai, deixa eu comprar, mas tipo, eu engordei 5 quilos em tipo uma semana, quando eu comecei a primeira vez. E ele fala que não é verdade. Então, assim, é uma briga minha com ele, sabe? Doutor Mariano Tamura. Fala um pouquinho dessa coisa do engordar, do hormônio. Eu tenho essa coisa aí com o hormônio, viu? Eu demonizo sim ele. Então, é que é um todo, né? Eu uso desde os 42 anos, tenho 55, hein? Uso há, 13 anos? 13 anos. O estradiol? O estradiol, a progesterona, a testosterona, os meus estavam zerados, gente, vocês não têm noção. Meu Eu precisei usar, realmente, e uso a todo esse tempo. Não é todo mundo que precisa, é bem individual, mas o desequilíbrio que promove essa coisa do engordar. O metabolismo já fica mais lento, a insulina já sobe nessa fase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que aumentar a atividade física e tem que diminuir muito o carboidrato. Porque daí a gente vai culpar sempre o hormônio. E quando a gente usa o estradiol, aí tem que ver como é que está a progesterona, como é que está a testosterona, como é que está o resto, a tiroide. Tem que ter um equilíbrio completo, porque se tiver desequilibrado, desequilibra. Mas engordar, não. Não, desequilibra o metabolismo e aí engorda, mas não é ele que causa isso, é o desequilíbrio geral. Ah, não é o fato de usar ele. Então aí, pessoal do hormônio, né? Eu sempre fui assim, gente, com esse negócio, mas tudo bem, vou tentar parar de demonizar ele. Perguntaram sobre. Ah, eu tenho uma aqui do períneo, né? Aqui, ó, da internet. Quando eu coloquei lá na internet, ó, ela colocou assim: tive vários partos com episiotomia. O que posso fazer para fortalecer os músculos do períneo? Então, é bem legal isso, e toda mulher deve fazer a fisioterapia, o exercício simples em casa, né? Então, sabe aquele movimento de segurar o xixi e de soltar? Então, você contrai o períneo e contrai o transverso do abdômen, né? Que é esse músculo bem perto do público aqui. Então, esse movimento de contrair e soltar, a gente pode fazer 3 séries de 10 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, isso fortalece, mas, de novo, né, a presença de hormônios e de nutrientes é super importante para essa musculatura. A episiotomia em si pode ter soltado algum músculo, mas normalmente quando a gente sutura a episiotomia, que é o cortinho, né, que a gente faz para o parto normal, a gente traz de volta os músculos e eles ficam bem posicionados, né? Mas com o tempo, a perda dos hormônios não leva a secura vaginal. Por quê? Por uma atrofia daqueles tecidos, e a bexiga vai pesando e o músculo atrofiado vai cedendo. Na hora que a bexiga cai, a gente começa a ter perda urinária e o períneo vai também ficando flácido. Então, de novo, né, é importante exercício, mas é importante que a gente tenha um equilíbrio hormonal. E claro, né, daí tem a reposição com creme hormonal, tem laser, tem até cirurgias que recompõem o períneo, se for o caso dele estar esgarçado por causa do parto mesmo, né? Aí ela perguntou se tem idade para fazer isso, ou você acha que quanto mais cedo começar, melhor? Ou é só quando precisa? Não, só quando precisa. Se tem gente que a vagina fica tão flácida que tem um desconforto enorme na própria relação sexual e sente a bexiga às vezes caindo, forma uma bola ali, tem as perdas urinárias. Então depende se é muito desconfortável, se tem um comprometimento da qualidade de vida. Se não, não precisa fazer muita coisa, tudo bem. Mas com o tempo, a hora que os hormônios faltarem, isso deve piorar. Então, caso a caso. Tem gente que não precisa e tem gente que precisa muito. Que mais aqui, pessoal? Tem alguns calores, mas minhas regras ainda vêm com falhas? Que isso? O que é regra, menstruação. gente? Ah, menstruação. Regras? Da onde que ela é? Deixa eu ver quem está falando aqui.
Rosélia, de onde você é, Rosélia? Eu nunca vi esse linguajar. Minhas regras, gente. É super comum. Meu período, minha regra. Não, período ok, minhas regras eu nunca vi. Tô acostumada com as regras. Tá desregulando, é isso? Só que já tem calor. Significa o quê? Já tá na menopausa? Significa que tá no climatério. Não, fica derretendo aqui agora, ó. Mas vai e some. Oh, meu Deus! Ela. Pode até ser uma menopausa precoce, mas não necessariamente. Normalmente, o climatério... Às vezes tem gente que tem um estilo de vida tão, assim, num caminho de doença que nem eu naquela época, então não tem nutriente nenhum. Você sabe que isso pode levar a uma perda hormonal muito grande. A hora que a gente repõe só nutriente e começa a dormir melhor, fazer uma atividade física, às vezes melhora. Então, não necessariamente é menopausa. Precisa avaliar, mas pode ser. Quanto tempo dura a menopausa? Então, a menopausa é assim, quando a gente tem a nossa última menstruação, a gente fica 1 ano sem menstruar, já é considerado menopausa, né? Aí esse período pós-menopausa é o resto da sua vida inteira. Então, hoje, muitas mulheres vivem mais tempo no período da menopausa do que antes, porque a gente vive mais de 80 anos, né? Então... Muito bom, gente. Muito bom, doutora Patrícia. Gente, quem que vai fazer mais pergunta para ela? Coloca, deixa eu ver a Vera aqui. O que você quer falar, Vera? Você colocou aqui? Senão, coloca lá no... A partir de quantos anos precisa fazer reposição hormonal? Quanto antes, melhor. Existe um negócio que chama janela de oportunidade, né? Que quando começam as deficiências hormonais, a gente já precisa ir regulando. E os estudos mostram que quanto antes a gente começar, menos risco a gente vai ter lá na frente das doenças todas e até dos riscos relacionados à reposição que tanto falam. Porque às vezes as pessoas começam a repor depois de 10 anos de menopausa. Aí os receptores já fecharam, aí o corpo já se acostumou a estar sem hormônio, a hora que a gente estimula de novo pode dar algum problema. Então, esse quanto antes começou o período da menopausa, dos sintomas, já começa a fazer? Dos sintomas, sim. Sem sintoma não precisa fazer, mas quando começam os sintomas, e são muitos, né, que eu falei, sim. Aí tem a resistência, né? Não pode. No meu caso, teve resistência. No meu caso, eu perdi o ovário, né? Fiz uma cirurgia, tive que retirar. Ele estava roto, o ovário roto. Aí perdi meus hormônios tudo, gente. Meu Deus. Mas ainda bem que tem os tubinhos hoje com os hormônios que são iguaizinhos aos nossos, então... Então, né? Bom, gente, a gente ficaria aqui horas falando com ela. Vamos trazer ela de novo? Vamos? Sem ser Cada um dos itens gera uma aula inteira, né? Uma discussão inteira. A gente pode falar só de menopausa, se vocês quiserem. Isso, vamos trazer ela só para falar de menopausa. Isso daí dá assunto para mais de metro, né? De assunto. Dá. Doutora Patrícia, gratidão mesmo.